Tudo bem, galera? Quarto bom dia, não precisa me dar mais, não. É tudo sobre pessoas, você já ouviu essa frase, não já? É a primeira frase óbvia que eu vou dizer na próxima meia hora. É sobre pessoas, você entender que tipo de requisitos aquela área de negócio precisa para desenvolver o seu painel de dados. É sobre pessoas, você negociar com a área de negócio aquele conhecimento que você não tem quanto à área de TI. É sobre pessoa, você convencer o cara do financeiro a investir uma grana numa ferramenta que acabou de sair. É sobre pessoas, você convencer o seu chefe que você precisa estar nesse evento hoje. Então, é tudo sobre pessoas. É meio que um lugar comum, mas é algo que na minha carreira, durante todo o processo de desenvolvimento que eu tive, eu aprendi que esse lugar comum talvez seja o que a gente precise mais focar para resolver coisas que não estão no lugar comum. Nós estamos vivendo uma era de revolução dos saberes. Veja, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês souberem, responda. Talvez tenha prêmio, ou não. Talvez o prêmio seja a gente trocar ideias aqui e eventualmente eu descobrir onde você trabalha e não auditar, se for o caso. Esse sujeito que está aqui é um sujeito conhecido e não foi uma imagem gerada pelo ChatGPT. Alguém sabe quem é ele? O querido Léo. Leonardo. Leonardo é um sujeito que teve 33 irmãos, filho bastardo de um tabelião que nasceu numa cidade chamada Da Vinci. E o Léo é meio que um gênio, né? O Léo, ele viveu numa época em que muita coisa estava acontecendo, os saberes da humanidade estavam sendo trocados, e ele era meio que considerado um gênio. Leonardo da Vinci. A partir de agora eu vou chamar só Léo, tá? A palestra toda vai girar em torno dele. E o Léo fez muita coisa importante, fez muita coisa interessante, como, por exemplo, isso aqui. Vocês já viram essa imagem, né? Deixa eu colocar a imagem mais bonita que está aqui atrás. É bom para tirar uma foto agora. Essa pintura aqui, o Leonardo foi convidado a fazer num monastério lá em Milão, e ele decidiu que ele não ia fazer como todo mundo. Ele falou o seguinte: eu vou usar uma outra técnica, eu vou pintar têmpora com gesso seco. Era uma outra técnica, não era fresco à época. Ele foi lá e começou a fazer isso. E aí o sujeito que encomendou a pintura falou: então pode fazer, você é genial, faz do jeito que você quiser. Deu um ano, deu 2 anos, e a obra não ficava pronta. E por que ela não ficava pronta? Porque o Leonardo ia pintando, e a tinta ia descascando. Porque aquela tinta e aquela técnica não tinham sido testadas à época, e o negócio ia meio que se desfazendo, a coisa não ficava. Leonardo foi ficando desesperado com a pressão que o contratante fez. Pressão com o contratante, já ouviram falar? A pressão que o contratante fez, até que um dia ele recebeu a mensagem do contratante e falou assim: você precisa acabar essa obra em 6 meses, senão eu não vou pagar e vou espalhar que você não conseguiu fazer. E aí o Léo disse para ele o seguinte: e se você não parar de me ameaçar, eu faço isso nos próximos 15 dias e coloco o seu rosto onde tem o Judas nesse negócio. Ele falou: tome o tempo que você quiser. E quando ele falou tome o tempo que você quiser, ele demorou mais 6 meses para fazer uma obra que, atenção, deu errado. Do ponto de vista técnica, a Última Ceia é uma obra que deu errado, porque ela descasca. Mas do ponto de vista conteúdo, é uma das obras mais brilhantes do Leonardo. E o Leonardo, quando estava fazendo essa obra, teve, segundo conta, medo, angústia, frustração, culpa, raiva. Ué, mas como assim? O Leonardo não era um gênio? Não, o Léo era um gênio, mas era um gênio humano. E quando ele entrega a obra, ele fica com alívio, orgulho, esperança, querendo fazer de novo. Atenção, todos nós que trabalhamos com coisas que não temos certeza que vai funcionar, já que a gente está íntimo aqui, a gente sabe que quando a gente inicia um projeto, a gente tem alguma certeza que pode chegar ou não, nós sentimos essas dores que estão aí, que são dores e alívios completamente humanos. Se a gente está na era da IA, eu quero que vocês vejam aqui comigo se faz sentido. Na nossa era agora, onde a IA está espalhada, a IA está se espalhando, ela está se transformando em uma coisa que já eu falo para vocês, a gente tem dores muito bem definidas. Eu tenho um líder que está sobrecarregado por não saber que IA vai usar, porque tem muitas.
Eu tenho um especialista que está desafiado porque ele era o único que sabia fazer aquela coisa, mas agora uma máquina faz melhor que ele. Eu tenho um grupo de pessoas que precisa experimentar, mas não tem tempo, nem energia, nem disponibilidade para experimentar tudo que precisa. Eu tenho gente que acha que a IA vai funcionar, tem gente que a IA não vai funcionar, tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista, tem gente que é problemista, tem gente que é solucionista. Esse choque de realidades internos é um problema. Nenhuma dessas dores tem nenhuma importância, senão a reação humana a ela. Porque se eu tenho um ambiente em que a experimentação é muito caótica, com o passar do tempo o investimento tende a cair. Se eu tenho um ambiente de um líder que está em dúvida sobre a melhor IA, a tendência é que ele não escolha tão cedo. Nós, humanos, vivemos todos os dias equilibrando dores e alívios, profissionalmente inclusive. O que a gente precisa achar é, no momento atual, conseguir conviver mais com alívio do que com dores, considerando que, no nosso tempo, é o excesso, não a escassez, que é o problema. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Durante toda a minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos que eram com tecnologias emergentes, com grupos de informação e para redefinir problemas de negócio. Então, eu estou bem tranquilo de falar sobre isso aqui e entender de maneira categórica que a gente está diante de um problema relacionado a gente. Porque vocês vão concordar comigo. O difícil mesmo é trabalhar com pessoas, não é? Eu sou de tecnologia também. O difícil mesmo é trabalhar com pessoas. Tem gente que está torcendo para só trabalhar com máquina, mas eu preciso te dizer que talvez nós não tenhamos essa oportunidade. Veja, o Léo é o pai da robótica. Esse aqui é o cavaleiro mecânico. Ele simplesmente colocou numa armadura de cavaleiro algumas roldanas e ele começou a mexer como se fosse um robô. Bom, à época o povo falou assim, cara, isso aqui não faz sentido, não mexe direito, isso aqui eu não esperava que você fizesse, você podia estar gastando tempo acabando a Santa Ceia. Isso aqui é inútil porque eu não te pedi nada disso, por que você está fazendo isso? Veja, tudo isso era verdade, fora do seu tempo, mas todas as vezes que a gente testa uma tecnologia, pelo menos para o entretenimento, ela vai servir. Veja que há 2 anos atrás a gente não imaginava House, tem uma coisa parecida com essa. É verdade ou não é? Ninguém imaginava. E para que serve uma tecnologia que faz isso? Primeiro, para entreter. Segundo, para eventualmente inspirar coisas no nosso tempo. Então a mensagem dessa fase é a seguinte: vocês que trabalham com dados sabem disso, mas eu preciso reforçar isso aqui no palco. A inteligência artificial não está fora do seu tempo, ela tem 60 anos e ela está exatamente no tempo dela. O problema disso é que o crescimento está muito forte. Sabe o que a gente sabe sobre o futuro da IA? 3 coisas. Primeiro, que ele vai ser diferente do que é hoje, com certeza. Segundo, que o que existe hoje em algum lugar já é o nosso futuro. Já tem organizações muito mais maduras do que nós, fazendo o que a gente gostaria de estar fazendo, então o presente delas já é o nosso futuro. Faz sentido? E segundo, e terceiro, eu posso não estar nele. Aqui tem um problema. Nós podemos não estar relevantes nesse futuro. E não estar relevantes nesse futuro é basicamente entender quem somos e quem queremos ser. Esses gráficos ilustram coisas muito importantes. A primeira, desde novembro de 2022, o mercado de trabalho de tecnologia, vocês sabem muito bem disso, demanda perfis que entendam de IA. E o mercado de trabalho que não é de tecnologia também. Ok? Então, essa é uma tendência forte. E segundo, já que vocês trabalham com dados, eu tenho aqui um gráfico que representa o estudo do Fórum Econômico Mundial, está lá em cima, ó. Expertise com dados e IA é uma habilidade essencial para o futuro e que continuará relevante. Parabéns, todos nós aqui tendemos a continuar relevante nesse processo. Mas se, e somente se, nós soubermos onde isso entra nos problemas humanos. Eu vou contar uma história para vocês do
relacionada ao homem vitruviano. Vocês já viram essa foto aqui, né? É um desenho que o Leonardo da Vinci fez para expor a perfeição da proporcionalidade humana. Eu acho que vocês não vão saber dessa não. O Leonardo conviveu, na época dele, com um sujeito 20 anos mais novo, que também era muito brilhante, mas ele tinha uma treta muito forte. Ele era da época do Michelangelo. Sabe Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, esculpiu? Eles não eram amigos não, eles eram meio tretados, sabe? O Michelangelo dizia que o Leonardo da Vinci era um artista Nutella. Vou dizer por quê? O Léo gostava de festa, ele negócio de tempo para ele. Não, eu faço em 1 ano, ele faz em 3. Ele gostava da corte, sabe? E o Michelangelo era mais raizão, sabe aquele cara que sentava e fazia? Tipo assim, qualquer que é, eu vou fazer aqui agora. Vocês conseguem ver pessoas assim nos seus times? Não? Aquele sujeito mais brilhante, aquele cara mais dado com tudo, e o cara que está lá fazendo. Muito engraçado que em determinado momento, no meio dessa treta, um cara contratou os dois para trabalhar no mesmo lugar e disse assim: você vai fazer essa pintura do lado de cá, você vai fazer essa pintura do lado de lá, eu quero saber quem faz melhor. Sabe o que aconteceu? Vocês não acreditam. Nenhum dos dois entregou. Eles simplesmente não fizeram, porque não queriam ver a sua obra comparada com a outra. Atenção, isso é humano. Você já lidou com casos assim, não já? De pessoas, bom, se você é da área de tecnologia, está com raiva de alguém da área de negócio, se você é da área de negócio, está com raiva de alguém da área de tecnologia, você em tese sabe fazer a mesma coisa, mas você não gosta do outro porque acha que o outro é Nutella, você já entendeu? O homem vitruviano representa o equilíbrio e a antropomorfização do mundo. Você sabe que a gente está falando de IA, e muito que a gente fala de IA, a gente fica criticando assim, mas a gente está querendo fazer com que a IA se pareça com o homem, antropomorfizar, sabe? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, tomara que vocês conheçam isso aqui, porque eu não vou me sentir muito velho, só para vocês entenderem como a gente é maluco. Olha esse vídeo aqui. Terminou? Puxa, mas ficou lindo! Dino, veja o que o seu talentoso filho desenhou. Não é o desenho mais lindo que você já viu? É lindo. Dino, é importante incentivar a criança. Eu incentivo, mas quando ele merece. Mas dá um tempo, essa coisa é só um borrão feio, idiota, verde e sem forma. Eu desenhei o papai, ué. Ô gente, a gente antropomorfizou dinossauro. E a gente vai antropomorfizar qualquer coisa. Você vai me dizer assim, eu não gosto desse negócio de robótica nem de IA, porque ele ainda não está resolvendo um problema que eu quero resolver. Que é dobrar minhas roupas, lavar minhas coisas, não é isso? Mas não é. Porque já está também. Ah, Wesley, mas isso aí nem parece assim, meio esquisito. Será que é tão eficiente quanto eu? Não sei, do mesmo jeito que o Cavaleiro de Da Vinci não era. Olha como isso aqui é esquisito, gente. Qual a sensação que vocês têm vendo esse vídeo? Vocês acham bonito? Vocês têm medo? Eu acho que quando o Da Vinci mostrou aquele robô balançando sozinho, alguém teve medo. Isso aqui é útil, é inútil, eu não sei. O que eu quero dizer para você é que nesse instante, equilibrar autonomia e propósito, o que a gente precisa fazer em um ambiente em que isso cresce a uma taxa que a gente não consegue acompanhar, e soluções começam a aparecer sem que a gente sequer imaginasse que poderia aparecer, é um problema que, atenção, causa dor. A gente fica com dor, e essa dor é medo, é ansiedade, é culpa, e essa dor, medo, ansiedade e culpa pode te barrar a fazer coisas que você precisa fazer para ter os alívios. Veja, essa entrevista do Reid Hoffman, que é um cara que eu vou falar daqui a pouquinho, com uma psicóloga, e reflitam sobre isso. You've written that the desire to construct a machine in the image of a Áudio. human will not die. What do you think is the deeper human yearning behind what you call the cultural dream of AI? I mean, even down to just robots. You know, I have a spot around here somewhere, the robotic dog, because that is just a magnificent piece of technology. And, you know, we personify them. That will never die. I mean, we as humans, we just always, whether it's in art or whether it's a poem, we're always looking for other manifestations of ourselves.
And that is also true in machines. And it's never going to go away. AI will definitely be a part of it. But you just can't help it. It's a way of recreating ourselves. Nós estamos procurando formas de manifestar a nós mesmos. Sempre. E a IA vai ser isso. Só que, talvez a gente esteja procurando essa forma de uma maneira completamente errada. Nós, enquanto humanidade, vivemos o que já é conhecido como epidemia da solidão. A saúde social está dificultada, porque a gente acha que é porque nós conseguimos conversar e trabalhar de maneira isoladas, é que a gente tem que fazer isso. Isso não necessariamente é verdade. Que é porque a gente não consegue acompanhar a tecnologia, que a gente precisa continuar tentando acompanhar. Isso também não é verdade. O ponto é que os dias de hoje, combinados com o que a gente tem à disposição, tem feito com que o nosso self, o nosso eu mesmo, esteja doente. E isso parece não ser sustentável no médio e no longo prazo. A minha sugestão de livro para vocês é esse, Super Agency, de Reid Hoffman. A visão dele, sim, é otimista em relação ao que a gente vai viver, desde que a gente entenda que toda tecnologia que o homem criou é para o homem usar. Aliás, eu vou falar uma frase complicada aqui agora. Não existe nada artificial neste planeta que não seja feito por um humano. Logo, por que a gente está preocupado com o fato da artificialidade? A gente tem que estar preocupado com o fato da humanidade. Veja, esse livro traz o conceito de problemista e solucionista. Você conhece alguém que, quando você dá uma ideia, ele vai ver o quê? Problema. Ah, mas tem isso, tem isso. Veja só, eu sou auditor, gente. Minha vida, entendeu? É isso. Mas tem um grupo de pessoas que é solucionista. Nos tempos em que a gente vive hoje, a gente às vezes é problemista, às vezes é solucionista. Para alguns assuntos eu tenho as respostas, para alguns assuntos eu só tenho as dúvidas. O problema do problemismo e do solucionismo dentro do nosso trabalho e dentro da nossa vida é que depende da nossa confiança. Eu nunca vou achar que a IA pode me ajudar em alguma coisa se eu não conhecê-la. Faz sentido? Você precisa confiar, você precisa conhecer, você precisa dar abertura para isso. Essa abertura muda com o tempo e muda com a experiência. Quer ver uma coisa? Eu preciso de um robô para ajudar a pegar gente que se acidentou em lugares difíceis. Se eu quiser antropomorfizar esse robô, talvez eu não consiga. Porque nem todo robô precisa ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Veja esse. It has a very simple design, just 2 crossed elastic fiberglass rods with 4 motorized rimless wheels that transform on demand. Goat navigates without cameras or complex sensors, relying solely on satellite navigation and orientation data to choose the optimal path and shape for each terrain. In field tests, it traveled 2.8. Ele resolve problemas que um líder talvez não conseguisse ver se não olhasse sob a outra ótica. Nem tudo precisa ser, nem parecer algo humano. A minha mensagem aqui, da parte do Vitruviano, é que o líder é o arquiteto do equilíbrio estratégico. Vai ter problemista e vai ter solucionista, vai ter gente com medo e vai ter gente empolgada. O que o líder tem que fazer? Juntar essa galera toda e falar, essa dor eu te entendo, essa dor eu também te entendo, vamos tentar achar alternativas para aliviar essas dores. Sabe aquele negócio que todo mundo fala, times multidisciplinares? Tipo, é times multidores, é times multimedos, é times multi-empolgados ou não com alguma coisa. A alta liderança, para fazer isso acontecer, precisa construir um ambiente de confiança em que a gente precisa dizer, eu estou com medo mesmo, preciso resolver. Eu queria saber mais coisa mesmo, preciso resolver. E, inclusive, de maneira pragmática. Como é que eu vou investir em algo se eu não tenho confiança? Como é que eu vou dar um passo sem que eu tenha esse tipo de confiança mesmo? O Léo, ele também nos ajudou a criar o conceito de Big Data. Aliás, alguém falou de Big Data aqui nesse evento? Falou? É porque passou a modinha, né? Acabou, não tem mais. Se fosse há 5 anos atrás, estava de Big Data, sim ou não? Sim. O Codex Atlanticus é o Big Data de tudo que o Léo inventou. Ele pegou todos os rabiscos dele, da bicicleta, o helicóptero, e colocou
num documento que está exposto lá em Veneza, se eu não estou enganado, e está tudo lá. Tudo que ele precisou fazer, tudo que ele fez, tudo está lá. A analogia que eu preciso fazer com vocês é que, embora a gente esteja vivendo essa era de IA, vocês têm um legado absurdo de ideias e projetos. Onde é que isso está? Onde é que isso está exposto? De que maneira há uma conexão entre aquele projeto de Big Data de 5 anos atrás, a implantação da nuvem de 2 anos atrás, e agora a questão da IA? Onde essas coisas se conectam? A ideia do Codex Atlânticos é fazer com que a gente consiga ver em uma perspectiva só, e essa é uma dica para a liderança, as ideias e os projetos múltiplos que existem dentro da organização, considerando o ambiente multidores. Porque os líderes, na prática, precisam fazer o seguinte, mesmo nos tempos de hoje, unir diferentes projetos sob grandes objetivos e garantir que as ideias fiquem conectadas e não isoladas. O que Da Vinci explicou é que não tem mesmo nada a ver uma bomba que tira a água lá de baixo e joga lá para cima com um helicóptero. Mas o fato de ter sido criado ao mesmo tempo e pela mesma pessoa, essa conexão pode fazer algum sentido. Nós estamos, então, todo mundo, aqui de agentes de IA todo mundo falou, sim ou não? Porque está na moda, nós estamos na era do AI Agentic, né? Tudo bem, os agentes de IA podem ser a próxima tecnologia que resolvam questões que a gente ainda não resolveu, ou que resolvam de maneira diferente questões que a gente já resolveu que está muito caro. É ou não é? É meio que isso que a gente tem que fazer. Só que eu não sei se alguém colocou esse GIF aqui, e vocês vão adorar esse GIF, porque o trabalho de vocês é não deixar com que a organização vá para o inferno. Vocês viram esse GIF já? Já viram? Viram, gente? Fala para mim, pô. Olha que legal. Vamos para o mundo dos agentes. Quando a gente chega nos agentes, precisa dos dados, e os dados estão uma porcaria. É ou não é verdade? Com todo mundo que eu conversei aqui, qualidade de dados foi um issue, qualidade de dados foi um problema. Bom, o que a gente faz com isso? Veja, eu não sei. Honesta e francamente, eu não sei. Nem se tem solução. O que eu posso te dizer é que eu trabalho num ambiente em que, se você precisar fazer uma consulta no nosso Data Lake, hoje, a única coisa que você precisa é descrever essa consulta em linguagem natural por meio de um prompt. E o resultado disso vai aparecer. Eu trabalho num lugar em que o nosso trabalho finalístico é analisar dados. E se eu analisar dados de maneira incorreta, isso tem consequência. Se eu trabalho nesse lugar e tenho essa tecnologia, eu preciso não, como é que eu posso dizer, lamentar este fato, que é fato, mas eu preciso conviver com as dores que esse fato traz. Ah, mas os dados não estão perfeitos. Sempre que falam isso, eu falo assim, me diga uma coisa perfeita que a gente continua a conversa. É ou não é verdade? Sim? Ó, vocês já ouviram falar do Manus, não devem? Deixa eu passar aqui. Quem aqui ouviu falar do Manus, que foi lançado há uma semana? Levanta a mão se trabalham com isso, gente. Você tem que ter ouvido falar do Manus. O Manus é uma ferramenta de IA chinesa que promete ser agente que, por definição, né? Eu vou rodar um vídeo aqui, eu não vou passar ele todo, mas o Manus é basicamente o seguinte. Abaixa um pouquinho, House, por favor. O Manus é basicamente o seguinte, você conseguir ter uma tecnologia que permita que as ferramentas autonomamente tomem decisões que você tomaria. Por exemplo, eu preciso fazer uma viagem para Nova York. Reserva voo, reserva restaurante, reserva hotel, reserva museu, vê o tempo, etc, etc, etc. Okay. Mas deixa eu falar, em todas as organizações nossas, todas, eu tenho certeza disso, existem tarefas que são simples, que não são tão complexas assim. Eu vou dar o meu exemplo. Fazer fiscalização é uma tarefa que é muito difícil de fazer, mas é fácil explicar, quer ver? Eu preciso ver o que acontece no mundo, eu preciso comparar isso com uma lei, e eu preciso escrever se está de acordo ou não está, beleza? Entendido? Vocês acham mesmo que existe alguma chance de alguma ferramenta desenhada por nós cumprir todos esses passos? Sim ou não? Sim. Sim. E se sim, qual é a nossa posição em relação a isso? Lembra do Léo? Medo, angústia, dor, pânico, etc. E se essa dor suplantar o alívio do benefício, a gente vai ficar vendo os lançamentos aqui e a coisa simplesmente não vai acontecendo. Sabe quais desculpas? Meu dado está ruim, eu não tenho capacitação, eu não fui para o evento, etc, etc. E o negócio não quer, e etc, e etc. Esse tipo de bloqueio a gente precisa tratar. Por quê?
Porque a ironia de trabalhar com IA nesse exato instante é que ela tem eliminado a necessidade do básico, mas beneficiado muito aquele que é especialista. Gente, o básico está quase tudo pronto. O especialista agora vai ver o que vai fazer com o básico. O básico é a vitória, está ganho, né? A IA está fazendo praticamente tudo de simples. Só que tem duas coisas que só a gente faz ainda. Definir o porquê ela está fazendo isso e entregar a reputação para o resultado que ela traz. Reputação. Entendendo aí, gente? Olha só. Chegando para o fim aqui, que daqui a pouco eles me tiram daqui de cima. Nós, no momento em que vivemos, né, de agentes de IA, de aceleração rápida dos negócios, de diminuição de custo, a gente vai ver daqui a pouco, precisamos trabalhar com o que eu chamo de super metas. Sabe aquele negócio, eu vou fazer aqui uma melhora de 20% na produtividade? Isso parece tão pouquinho. Eu vou passar um vídeo aqui, que eles prestassem muita atenção nele, que aí vai fechar meu raciocínio. Atenção. Painstakingly over the last 40 plus years, experimental biologists have pieced together around 150,000 protein structures using very complicated, X-ray crystallography techniques and other complicated experimental techniques. And the rule of thumb is that it takes one PhD student their whole PhD, so 4 or 5 years, to uncover one structure. But there are 200 million proteins known to nature. So you could just, it would just take forever to do that. And so we managed to actually fold, using AlphaFold, in 1 year, all those 200 million proteins known to science. So that's 1 billion years of PhD time. So within the width of an atom, on average, is how accurate prediction is, which is what is needed for biologists to use it, and for drug design and for disease understanding, which is what AlphaFold unlocks. So we can expect to see pretty dramatic health medicine breakthroughs in the coming few years. I think we'll be able to get down drug discovery from years to maybe months. 200 milhões de proteínas, um estudante de doutorado para cada proteína. Esse problema, ele não é importante. Por quê? Porque ele é insolúvel. Porque não vai ser resolvido. O problema é que é insolúvel, não tem importância nenhuma. A partir do momento que esse problema que é insolúvel passa a ser solucionável e resolvido em 1 ano, aparece o que apareceu. Por exemplo, profissionais que trabalham com dados, portanto, IA, ganhando prêmio Nobel de áreas que não são a deles. Então, eu estou diante de gente aqui que tem um conjunto de superpoder absurdo. Porque vocês trabalham com um instrumento que pode simplesmente tornar um problema insolúvel, insolúvel. E isso é maior e melhor do que pensar em 10% de melhoria da produtividade, embora isso também seja bom. Em tempos de supermetas, eu acho isso pouco. Por quê? Porque eu acho que IA é commodity. A IA passou a se transformar em algo que a gente pode jogar fora. Porque a IA é abundante. Porque a IA não é mais problema em si. Ah, mas o meu problema são os dados. A gente já falou sobre isso. Eu estou falando da camada de processamento. Ah, mas essa camada tem problemas, como tudo na vida, etc, etc. E a partir daí estão surgindo as organizações chamadas AI First. Aquelas que já reconhecem que IA é commodity. Isso aqui são os maiores LLMs do mundo. Lá em pré-22, a gente tinha o GPT-3 e só. Hoje a gente tem isso tudo e vai aparecer muito mais. Mas, por conta disso, o custo de uso disso cai de maneira estúpida. Cai 100 vezes, 250 vezes. Atenção, quando existe uma tecnologia com alto grau de uso, várias opções e com custo baixo, ela passa a ser pervasiva, ela passa a ser comoditizada, ela passa a não ser mais um problema. Isso é uma coisa importante para vocês falarem para os seus colegas que não estão aqui. E em organizações AI First, onde elas já viram que isso acontece, meu tema, os papéis humanos ficam mais importantes. Porque quando ela é comoditizada, ela tem que ser melhor governada. Quando ela faz o básico, a gente tem que inventar coisa nova para ela fazer. Quando ela precisa ameaçar outras pessoas, você precisa convencê-los a colaborar. Quando você precisa conectar com seus parceiros, você precisa relacionar, supervisionar. Por quê? Quanto mais autônomo é uma máquina, mais supervisão ela precisa. O que eu quero dizer para vocês é que a comoditização da IA vai demandar da gente saber lidar com gente. Saber lidar com negócios de gente.
para a gente, com os seus dores e com os seus alívios. Porque as pessoas já ensinam de maneira diferente por conta da IA. As pessoas já dizem que segurança e privacidade é diferente por conta da IA, mas a mesma pessoa que ensina diferente e a mesma pessoa que tem problema com privacidade é aquela que já decidiu, 4 em cada 5, que vale a pena usar, ainda que com esses problemas. Já ouviram isso aqui? Sim ou não? Data is the new oil. Vocês gostam dessa definição? Nunca gostei. Eu criei um outro, assim, eu gosto da data is the new water, porque o water é limpo, pode ser reaproveitado. Fala que você gostou também, tem os caras que balançam a cabeça e valeu. Se data is the new oil, or data is the new water, o que seria a IA? Para mim, a IA é a nova gravidade. Assim, ó, tudo atraído e convergido para uma máquina que ajuda a resolver problemas cognitivos. Do mesmo jeito que aconteceu em 1500 e pouco, quando criaram uma máquina que imprimia no papel aquilo que somente o ser humano escrevia, a imprensa. E é por isso que eu acho que a gente está no meio de um movimento de renascimento digital. Ciência, tecnologia, inovação, para fazer com que a humanidade se reinvente em relação ao que ela pode resolver. Bom, Wesley, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito tranquilo, mas é difícil demais fazer, concordo. Eu, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, tenho estudado muito sobre isso e eu colecionei todos os meus passos, os passos que eu tenho utilizado, em um método que a gente chama de ativa. O ativa nada mais é do que um conjunto de passos que me permite alinhar o propósito de uma iniciativa, transformar o ambiente antes de começar, inovar com base em um protótipo, viabilizar a adoção disso e somente depois contar para as pessoas. Isso cabe, inovações com IA, mas cabe com qualquer coisa, porque onde eu passei, se essas fases anteriores não tivessem sido executadas, a gente não teria chegado no fim. O Ativa é uma tentativa, uma construção metodológica que eu faço para tentar entender um passo a passo para a gente chegar lá, considerando as dores e os alívios. Se eu estou falando de humanidade ampliada, como é que eu amplio a dor? Como é que eu amplio o poder? Eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, autoconsciência. A gente tem que saber quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente deixa de gostar, e não tem nada errado em nada que a gente escolher. Segundo, a gente tem que se autoeducar. Saber o que melhorar, saber o que procurar, saber o que trabalhar. E, por último, a gente tem que estar disposto a se autotransformar. A amplificação dos poderes humanos na era da IA tem a ver com o que eu sei de mim, tem a ver com o que eu tenho que aprender sobre mim e tem a ver com o que eu preciso mudar para conviver comigo mesmo e com as outras pessoas. Por quê? Porque a humanidade ampliada é consciente dos valores que ela tem. Ela é consciente, e somente com essa consciência, que a gente vai conseguir entender que a inteligência artificial pode sim ameaçar seu trabalho, mas você precisa saber conscientemente por quê. A inteligência artificial pode sim bombar a sua organização, mas você precisa saber conscientemente por quê, dos riscos e de você próprio. Sabe a Mona Lisa? Quem já viu a Mona Lisa ao vivo aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Foi uma decepção para você também? Foi? Desse tamanhozinho, né? É um retrato. A Mona Lisa é conhecida, né? Mas você sabe que o responsável por você ter visto a Mona Lisa na França é esse cara aqui. Opa, volta. É esse cara aqui. Ele chama Ludovico Sforza. Ele era o cara que bancava o Da Vinci em Milão, que foi onde ele pintou a menina lá que contratou ele para fazer o retrato. E esse Ludovico aí, ele perdeu a grana dele, depuseram ele era um político, pelo que eu pude entender. E aí o Leonardo da Vinci ficou sem patrocinador. Ele ficou quem bancasse as ideias, as maluquices dele, sabe? E o que ele fez com isso? Adivinhem. Ele procurou outro patrocinador. E ele achou. Os últimos dias do Leonardo da Vinci foram na França, porque o rei da França convidou ele, talvez baseado na fama, para viver os últimos dias da vida dele lá. Tem muito a ver com a gente. A gente tem perdido muitos talentos, não tem não?
as empresas, as organizações, tem um problema de talento aí. Por que será que tem um problema de talento? Porque os patrocinadores estão indo embora? Talvez. Mas, tão humano quanto isso, é a gente achar que a pessoa tende a ficar em um ambiente em que as ideias dela floresçam, em que as competências dela apareçam. E a geração que a gente vive, junto com a era da IA, faz com que as organizações tenham muito problema em manter os seus talentos, porque os talentos precisam ser valorizados, mas mais que isso, precisam ser considerados. E talvez o que você não saiba, e é a minha última mensagem, é que essa obra, que é a mais famosa, talvez, obra de arte que exista, é uma obra que o Leonardo da Vinci nunca entregou por um motivo. Sabe qual é o motivo? Ele nunca acabou. Essa obra não está pronta. Ele disse que tinha vergonha de entregar essa obra porque ela estava incompleta, imperfeita. Eu tive a satisfação de estar nesse lugar. Essa foto eu tirei há muito tempo atrás, por isso que ela está embaçada assim. Esse lugar chama Chateau d'Amboise, e eu tirei essa foto logo depois que eu saí do espaço que é o túmulo do Léo, nessa cidade onde ele viveu os últimos dias, depois de ter ido na casa dela. E o que eu vi no Léo? Que, embora genial, ele não era Deus. Aliás, tudo que eles combatiam com o Renascimento era isso. A IA, embora genial, não é infalível, não é imperfeito e nem é Deus. O que faz da gente o dono disso tudo, porque eu vou repetir, tudo que é artificial tem origem humana, é que nós, sempre, enquanto a gente estiver aqui, somos e construímos coisas que não acabam. Nós somos uma obra inacabada, os nossos projetos são obras inacabadas. E quando a gente entende e imagina exatamente isso, a gente fica menos ansioso, mais feliz, mais tranquilo. Sabe aquela história de fazer uma pós-graduação e decidir terminar aquele dia, embora o trabalho não esteja pronto? É sobre isso. Sobre o tempo em que a gente vive, ampliar a nossa humanidade. O que a gente só precisa fazer é o seguinte: reconheça, nós temos dores, nós temos alívios, nós temos problemas, nós não somos perfeitos e nós somos inacabados. Quando você considera isso, fica mais fácil entender a raiva do amiguinho, fica mais fácil entender a dúvida do chefe, fica mais fácil entender os desafios que a gente tem para sobreviver a essa época. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer. Obrigado.